se nós formos fazer uma análise bem detalhada, a gente vai ver que tem de 10 a 15 municípios que estão bem inadimplentes, né? Muitas vezes isso é devido à prefeitura que saiu agora no começo do ano, né? Entrou uma nova. Outras vezes, se for investigar a fundo, aí tem o Tribunal de Contas, a Controladoria Geral da União, às vezes tem desvio de dinheiro de fato, né? Isso aí não dá para bater palmas, então a gente tem que fiscalizar e quando houver desvio tem que punir quem praticou esse ato. Assim como em São Luís, a Prefeitura do Acre deixou de publicar contratos e atas no Portal Nacional de Contratos Públicos. Também não comunicou oficialmente à Câmara de Vereadores sobre os repasses. Como exige a lei, no site da Transparência há apenas informações genéricas sobre os valores recebidos, sem qualquer vínculo com obras ou serviços executados. Um verdadeiro apagão de dados que impede a população de acompanhar os gastos. Olá, boa noite. Eu sou o jornalista Cardinô e no programa de hoje você vai acompanhar uma reportagem especial sobre um tema que tem gerado muita discussão no Brasil: as emendas PIX. Esse dinheiro federal enviado para estados e municípios deveria melhorar a vida da população, mas relatórios da Controladoria Geral da União apontam um cenário diferente. Indícios de maus usos, falta de transparência e populações que não conseguem nem saber para onde o recurso vai. Nós visitamos duas cidades, São Luís do Anauá, em Roraima, e Sena Madureira, no Acre. Viu algo suspeito na sua cidade? Envie sua denúncia para o Norte Investigação. Olha o nosso WhatsApp, 92 o prefixo 99297-2401. O que estiver errado, a gente vai atrás das respostas. As emendas PIX são recursos pensados para melhorar o dia a dia da população. Mas o que a Controladoria Geral da União vem mostrando é preocupante. Prestações de contas cheias de falhas, documentos incompletos ou que simplesmente não existem. Na prática, isso significa que a população fica sem saber como o dinheiro está sendo gasto. Em São Luís do Anauá, o dinheiro deveria ser usado em obras da cidade. Já em Sena Madureira, o foco era a compra de combustíveis. Mas o que a CGU encontrou nas contas é bem diferente. Agora você acompanha todos os detalhes nessa reportagem exclusiva do Norte Investigação. Na entrada de São Luís do Anauá, no interior de Roraima, um portal faraônico chama a atenção de quem chega ao município. A obra, que deveria ser o cartão postal da cidade, foi contratada por mais de 1 milhão em recursos federais, enviados pelas chamadas emendas PIX. O que seria símbolo de orgulho e desenvolvimento, hoje virou um monumento inacabado, parado no meio da execução e sem qualquer previsão de conclusão. O portal, pensado para dar identidade turística ao município, transformou-se em símbolo do desperdício. A Controladoria Geral da União constatou que a obra está paralisada desde 2024. Durante a vistoria, não havia trabalhadores no canteiro e a última movimentação financeira ocorreu meses antes do fim do contrato. Cerca de R$ 2.600.000 em verbas públicas aplicados em concreto sem vida, à vista de qualquer visitante que chega à cidade. O caso do portal não é isolado. A auditoria visitou ruas e bairros de São Luís do Anauá e encontrou o mesmo cenário em outros canteiros. A Praça do Buritis, o Parque de Exposições e até unidades habitacionais estão parados, sem conclusão e sem trabalhadores. O município, que recebeu quase 90 milhões de reais em emendas PIX entre 2020 e 2024, hoje ostenta esqueletos de obras que nunca viraram benefício real para a população. Outro ponto grave identificado pela CGU foi o caminho do dinheiro. Em vez de manter cada emenda em conta bancária específica, como manda a lei, os pagamentos foram realizados até em contas vinculadas ao gabinete da prefeitura.
um procedimento irregular que dificulta a rastreabilidade e levanta dúvidas sobre a real destinação dos recursos. Na verdade, se um deputado tem um percentual de dinheiro que ele dispõe de uma emenda do orçamento, né, para aplicar num determinado município, numa determinada obra, as pessoas ali que receberem aquela emenda, elas têm uma dívida de gratidão, pelo menos, né? Vai, de certa forma, etiquetar o nome do parlamentar naquela obra, naquele município. Isso acaba fidelizando, de certa forma, um público eleitor. Isso, em véspera de eleição, é bem interessante para o parlamentar. E a gente sabe que em municípios menores, em municípios interioranos, acaba havendo um certo coronelismo com esse dinheiro, né? O deputado envia uma emenda PIX, nem sempre, como já ocorreu casos, né? Sena Madureira no Acre é um exemplo, nem sempre há a devida prestação de contas e ele acaba fidelizando um público e às vezes a obra começa e não tem continuidade. Isso que é o duro de ver que acontece, né? E se o cidadão tenta fiscalizar por conta própria, a barreira é quase intransponível. O portal da transparência da Prefeitura exibe links sobre emendas, mas não apresenta notas fiscais, contratos ou relatórios de execução. Na prática, o rastro do dinheiro some nos sistemas oficiais. Para a CGU, essa omissão compromete qualquer controle social e abre espaço para desvios. Os documentos que deveriam comprovar planejamento também expõem falhas. Os planos de trabalho cadastrados repetem informações vagas, com erros de digitação e sem metas claras. Em alguns casos, a própria Prefeitura declarou ter aplicado recursos em folha de pagamento, gasto proibido pela Constituição. Questionada pelos auditores, a atual gestão alegou herdar um caos administrativo, mas não conseguiu apresentar justificativas dentro do prazo legal. Caso o ato administrativo tenha, na sua execução, alguma indicação de desvio, de malversação de recursos, estamos podendo já verificar a existência de crimes contra a administração pública, uma vez que os recursos foram destinados para, nesse caso, uma destinação específica. Quais os tipos de crimes? Se eu executo um recurso público de uma forma fraudulenta, eu posso responder por concussão se eu exigir algum benefício para poder executar o recurso. Eu posso responder por advocacia administrativa se eu utilizar recursos públicos ou a estrutura pública para beneficiar pessoas privadas. Eu posso responder pelo crime de tráfico de influência se eu indicar pessoas as quais não estão qualificadas para executar o ato. Eu posso responder por corrupção tanto na modalidade ativa quanto passiva, ativa para o corruptor e passiva para o corrupto. Ambos estão em concurso de crimes. Ou seja, diversos crimes podem ser praticados caso o recurso que foi destinado pelo parlamentar não seja utilizado na finalidade a qual ele indicou. De São Luís do Anauá, em Roraima, cruzamos a Amazônia rumo ao Acre. Em Sena Madureira, a mais de 2.000 quilômetros dali, o roteiro se repete. 2 municípios distantes, mas ligados pelo mesmo problema: o mau uso das emendas PIX. Enquanto em Roraima obras milionárias estão paralisadas, no Acre a auditoria apontou falhas graves em contratos e até suspeitas de prejuízos direto ao erário. Entre 2020 e 2024, Sena Madureira recebeu mais de 32 milhões de reais em transferências especiais. Parte desse dinheiro foi parar em contratos de combustíveis, num total de R$1.800.000. O problema é que a Prefeitura não apresentou documentos que comprovem a entrega do produto. Para os auditores, sem comprovação, não há como garantir que o combustível sequer existiu.
Assim como em São Luís, a Prefeitura do Acre deixou de publicar contratos e atas no Portal Nacional de Contratações Públicas. Também não comunicou oficialmente à Câmara de Vereadores sobre os repasses. Como exige a lei, no site da Transparência há apenas informações genéricas sobre os valores recebidos, sem qualquer vínculo com obras ou serviços executados. Um verdadeiro apagão de dados que impede a população de acompanhar os gastos. O principal achado foi a falta de transparência na execução desses recursos. E essa falta de transparência dificulta a fiscalização, tanto dos órgãos de controle, quanto do controle social exercido pelos populares do município, pela Câmara de Vereadores. Inclusive, o município também não informou a Câmara de Vereadores a respeito da execução dessas transferências especiais. E um dos achados identificou um risco de superfaturamento no valor de 1,8 milhão de reais na aquisição de combustíveis. Esses combustíveis não foi possível identificar a comprovação da entrega dos recursos adquiridos e pela não comprovação dessa entrega, identificamos esse risco aí de superfaturamento no município de Sena Madureira. De Roraima ao Acre, os relatórios da CGU revelam um padrão preocupante. Muito dinheiro federal transferido sem controle, sem planejamento e sem transparência. Obras paralisadas, contratos duvidosos e portais milionários inacabados se multiplicam na região norte. Emendas PIX, que deveriam fortalecer a cidadania, acabaram virando possíveis irregularidades. Meus amigos, não é de hoje que o uso das chamadas emendas PIX levanta dúvidas sobre a real transparência do gasto do dinheiro público. A legislação brasileira garante que qualquer cidadão tem o direito de acessar prestações de contas. Mas o que vemos na prática são documentos incompletos, atrasados ou simplesmente inexistentes. Isso abre um espaço perigoso para que a população fique no escuro, sem saber se as promessas feitas nas urnas estão, de fato, se transformando em obras, em serviços. E o que causa estranheza é a repetição das falhas em diferentes municípios do país. Quando os órgãos de controle, como o CGU, encontram as mesmas irregularidades em cidades distantes, a suspeita que fica é: estamos diante de problemas pontuais ou de um sistema pensado para dificultar a fiscalização? E essa é uma pergunta que precisa ser feita, precisa ser respondida, porque envolve não só gestão local, mas também a responsabilidade de parlamentares, deputados, senadores que destinam esses recursos. Outro ponto que chama atenção é o uso político dessas emendas. Muitos parlamentares defendem que conhecem melhor que ninguém as necessidades da sua região. Mas até que ponto essa proximidade com o eleitorado não vira um atalho para favorecer aliados políticos e interesses particulares? Quando o dinheiro é usado sem transparência, o risco é transformar um recurso público em moeda de troca eleitoral. E esse cenário revela uma contradição grave. Enquanto a Constituição e a Lei de Acesso à Informação falam em clareza, falam em publicidade, parte dos gestores atua no sentido contrário. Parte dos gestores dificulta o acesso a dados básicos. Não se trata apenas de um descumprimento legal, mas de um ataque direto ao princípio democrático da transparência. Se a população não consegue fiscalizar, o poder público passa a operar o quê? Numa zona de sombra. É por isso que investigar e cobrar se torna essencial. E não basta esperar que os órgãos de controle façam o seu trabalho. O cidadão precisa também participar ativamente. Se você tiver algum problema aí na sua cidade, no seu município, denuncie, tá? Agora é hora de conferir os destaques da semana do Brasil e do mundo. Fique de olho no norte.
Aqui em Rondônia, o destaque dessa semana foi um caso assustador em Costa Marques. Uma jovem de 21 anos encontrou uma câmera escondida dentro da caixa de descarga no banheiro da casa onde mora de aluguel. O equipamento estava apontado diretamente para o chuveiro. Segundo a vítima, pode ter sido instalado pelo antigo inquilino. Dias antes, ele chegou a ligar dizendo que ainda precisava retirar câmeras que estariam no imóvel. O banheiro é usado pela jovem, pela irmã e até pelas crianças. A Polícia Civil registrou a ocorrência como crime de produção de imagens íntimas sem autorização e agora investiga quem instalou o aparelho para responsabilizar o autor. Em João Pessoa, Henry Gabriel, de 1 ano e 11 meses, foi morto vítima de violência física. Os principais suspeitos da morte da criança são a mãe, uma jovem de 17 anos de idade, e o padrasto, Matias Freire. Ambos estão detidos e à disposição da justiça. O velório da criança foi marcado por muita comoção por parte dos familiares, dos amigos e também dos vizinhos de Henry Gabriel. De acordo com o Instituto Médico Legal, ele sofreu traumatismo craniano e também traumatismo abdominal, o que causou uma fissura no fígado, causando hemorragia interna. Mais de 100 mandados foram cumpridos durante a Operação Corrosão da Polícia Federal, que mirou uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas com ação em Goiás, Distrito Federal, Tocantins e outros 7 estados. Foram 64 mandados de busca e apreensão, 39 de prisão preventiva e 16 de prisão temporária. Mais de 400 policiais participaram da operação integrada, que bloqueou 21 milhões em bens e contas bancárias. Entre eles, uma casa avaliada em R$150 mil, armas e drogas. Segundo a Polícia Federal, a investigação identificou uma estrutura organizada com líderes, distribuidores e intermediários financeiros. O objetivo da operação é combater o tráfico interestadual de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes que envolvem facção criminosa que atua em diversas cidades, como Goiânia, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Senador Canedo e outros municípios do Tocantins. Obrigado por sua audiência aqui no Norte Investigação, você da região Norte, você de todo o Brasil. Continue participando, envie sua denúncia, sua sugestão. Nosso WhatsApp, 92 o prefixo 99297-2401. Próxima semana estaremos de volta com mais uma reportagem exclusiva. E lembre-se, estamos também no site norte.com.br, nas redes sociais e na Rádio Norte FM. Até lá!